Fala galera, tudo bem? Aqui é Pedro Juliano e mais um dia a gente vai começar em nossa devocional de estudo. A gente está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E, sendo bem sincero, já gravei algumas vezes. Então a gente vai ter uma palavra de oração rápida para que Deus abençoe não só a gente continuando esse estudo aqui, mas que abençoe todo esse tempo que a gente vai ter aqui, esse investimento. Tá bom? Rapidinho, vamos lá. Se conecte a Deus. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque podemos ter essa forma de compartilhar informações, ó Pai. Senhor, vem estar conosco, abre nossos ouvidos, ó Pai, nos dê paciência, nos dê perseverança para continuar esse trabalho, Senhor. E que a gente consiga reduzir, ó Pai, as coisas para que funcione da melhor forma, Pai. Que funcione sempre de uma forma que as pessoas possam entender, possam escutar e possa ser proveitoso, possa haver edificação, ó Pai. Auxilie-me, Pai, com entendimento, ó Pai, e abra nossos corações para que essa palavra seja recebida de forma sincera e em campo agradável, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26. E aqui está. A gente vai ler do 26 em diante. Eu tenho aprendido que quanto mais você lê de uma forma lenta, você consegue ter mais aproveitamento quando você lê em voz alta. Então vamos lá, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai, sobre peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Lembrando que a gente está na edição revista e ampliada da Bíblia de Estudo de Genebra. É a famosa Bíblia do Pregador, né? E a gente tem feito um estudo expositivo, né, acerca de Gênesis. A gente tem começado em Gênesis. E acredito eu que eu vou precisar fazer mais do que um vídeo na semana, né? Eles vão ser lançados, porque eu quero ver se eu coloco de uma forma bem simples, minuciosa, mas bem simples. E para isso a gente às vezes vai ter que ler apenas um versículo, isolando os versículos para que vocês e eu consigam demonstrar de uma forma legal, de uma forma que todos entendam, né? A gente começou semana retrasada em seres inorgânicos, seres orgânicos e agora a criação do homem. É a parte 3 do prólogo, né? Os versos de Gênesis 1 formam um resumo de como é que foi o sexto dia, como tudo foi ocorrendo. Enquanto a gente tem uma narração mais aprofundada de como o homem e mulher foram criados, a partir do versículo 2, perdão, do capítulo 2. Né? Tem algumas teorias da Terra 2, mas nada disso é real. Isso é como se eu estivesse contando para vocês o meu dia, e depois que eu terminasse, eu voltasse para contar o momento que eu fui trabalhar, ou o momento que eu fui resolver determinada pendência. É um recurso linguístico, né, que você vai abranger o todo para depois tipificar aquilo que você considera mais importante. Então não existe motivo da gente pensar em fábulas ou em teorias que não são comprovadas pela Bíblia, né? Vamos nos ater ao que está na Bíblia e o que a gente pode extrair da Bíblia, tá bom? Nunca coisas que a gente vai, não, porque foi revelado, não. Vamos na Bíblia pela Bíblia. E com isso a gente consegue grandes resultados, tá bom? O homem, ele passa a ganhar a responsabilidade dada por Deus
de administrar toda a obra divina nesse momento. A gente observa que ao longo da sequência em que Deus foi criando as coisas, Deus criou primeiro, né, no caso dos seres vivos, peixes, aves, répteis aquáticos, depois criou os animais terrestres, os répteis, e por fim criou os animais, no caso, domésticos, né, que eles têm como animal doméstico, que é o gado, a galinha. E é engraçado porque às vezes a gente acha que, poxa, mas o gado não estaria... Então, vamos por parte, né? A ideia é que você pense da seguinte forma. Quem foi criado primeiro? Primeiro os peixes, depois anfíbios e répteis aquáticos. E depois disso, aves. Depois disso, aí vieram os animais em sequência que Moisés narra. Só que olha o gancho e a ideia que você consegue juntar até com a ideia do design inteligente. Depois dos répteis, eles vão aparecer os mamíferos. É bem sentido, sabe? É bem lógico isso. E lembrando que Moisés não estava se preocupando em escrever um livro científico, tá bom? Então tem várias coisas que você não vai encontrar um artigo científico elaborado, como se ele estivesse escrevendo para pessoas que têm total condição de entender. Ele recebeu essa revelação, e essa revelação foi passada para ele passar para pessoas que andavam no deserto, e muitas vezes as pessoas não tinham referência nenhuma da terra, né? A gente conversou sobre isso nos 2 últimos capítulos. Você pode pegar e entrar nos outros vídeos para poder a gente conversar, né, nos próximos capítulos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por escrito que a gente vai conversando. Como a gente veio falando, né, o homem foi criado por último, após os mamíferos, ou seja, após esses animais domésticos. Deus cria o homem como a coroa da criação, como o ponto mais alto da criação. Tanto é que depois da criação do homem, Deus termina o trabalho, ele descansa. A gente vai falar um pouco mais sobre essa palavra na próxima semana, tá? Mas é interessante que a gente veja o versículo 26. E dessa vez, ao invés de ler na Bíblia de Estudo de Genebra, eu gostaria de ler ela aqui, tá bom? Essa é a Bíblia que eu tenho como xodózinho para estudar, porque a letra é bem grande. Então, eu consigo focar rápido para ler. Verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. Perceba, façamos, né? Vamos começando a pontuar exatamente aí. Se você analisa esse versículo 26, você vê que existe uma estrutura gramatical que ela leva em consideração o plural. Conforme nossa semelhança, façamos o homem. Ou façamos o homem como nossa imagem e semelhança. Né? Uma redução bem coesa, né, do que a gente estava falando. Você observando, você vê uma ligação clara que Deus comentou com alguém. Façamos. Façamos quem? Façamos nós. Né? O predicativo indica plural. Ora, então Deus não estava sozinho, né? Então, quando Deus cria o homem e fala façamos, a gente entende na visão cristã, por meio desse aporte, por meio dessa palavra, por meio dessa forma escrita, uma clara representação à Trindade, né? Façamos quem? O Pai fala ao Verbo e ao Santo Espírito, façamos o homem, né? Existem algumas pessoas que acreditam que esse façamos revela que Deus falava com os anjos, e que os anjos talvez teriam a mesma condição, mas é muito incabível isso. Quando você lê as cartas de João, principalmente o Apocalipse, a figura do anjo é totalmente diferente da figura humana, né? O próprio Deus, ele não é representado, mas o anjo, ele não tem condição mais de mudar. A gente vai falar isso já já, mas você perceba, façamos não é referente a anjos, porque os anjos eles possuem formas diferenciadas. Quando eles vêm à Terra, eles podem se humanificar, né? Tomar forma, como se fossem morfos, sabe? Eles tomam forma. Eles não são da forma que eles aparecem para o ser humano. Eles aparecem para o ser humano
de uma forma que o ser humano entenda, né? Cristo consegue fazer isso, né? Porque Cristo vem em carne, e Cristo está desde o início dos tempos. Mas os anjos, eles não têm uma forma definida como a do ser humano, de mãos, braços, tórax, olhos e rosto, sabe? Os anjos, eles são realmente formados de uma forma que é difícil para a gente, que é humano, entender, e até assustadora, se você realmente analisar profundamente. Então, a gente vai utilizando essa metodologia, porque a gente já reconheceu que essa forma é errônea. Então, Deus falou realmente a Trindade, e a gente vai entender o que significa, então, essa imagem e semelhança, tá bom? A gente aprofundou esse tema de Trindade no início, na primeira pregação expositiva que fizemos. Então, vamos lá. Culturalmente e geograficamente falando, o povo da antiguidade tinha os reis, imperadores, aqueles que ficavam no topo, como descendência direta divina. Isso é, eles tinham uma representação de linhagem sanguínea real e direta que era traçada a seus próprios deuses. Tá? Então você tem que pensar que quando foi escrito para essa galera. Então, esses reis e esses representantes, esses cabeças, eles eram dispensadores da vontade divina. Ou seja, o que eles faziam estava atrelado na esfera terrestre à vontade divina dos seus deuses. Então, quando a gente fala imagem e semelhança, na verdade, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus porque ele tem em si uma descendência divina. Tá, ok? Isso ocorre porque eles foram diretamente criados por Deus. Tá? Eles não são como os animais. Eles foram soprados o fôlego da vida. Eles não foram vivificados. Entendeu? Não foi tipo brote plantas, criem-se animais. Não. Deus pegou e jogou o seu hálito ali dentro, né? O Santo Espírito fez aquele trabalho de criar um espírito dentro de um corpo que era de barro, né? Que representa, na verdade, a insignificância humana. Isso tudo a gente vai falar na próxima semana. Mas vamos continuar, então, com esse pequeno aporte que a gente já tem noção, né? O ser humano é feito de barro e aí ele é transformado em músculos, ossos, pele e órgãos através desse hálito divino. E aí ele passa a ter a consciência que exatamente é a imagem e semelhança, né? Linguisticamente, a imagem e semelhança não pode ser confundida. Principalmente porque, se você pegar o hebraico, você vai ver que imagem significa uma palavra. Eu vou tentar falar aqui, mas não se preocupa, é psilem. E semelhança significa uma palavra mais difícil ainda, que é dilmut, né? Elas possuem sentidos muito similares. Então, é interessante você analisar que é um recurso linguístico. É tipo quando você fala dando ênfase maior, sabe? Agorinha, subir para cima, é uma ênfase que você coloca, né? Subir para cima até é um pleonasmo, né? Poderia ser encarado dessa forma, para enfatizar. A gente não pode também pensar da seguinte forma: a imagem e semelhança de Deus é porque a gente tem a capacidade inata de sermos pequenos deuses ou deusinhos, ou a gente tem um potencial latente de ser um Deus subdividido em que todos unindo vão sabe, formar um Deus. Não. Essa heresia não é moderna, tá? Os mormons falam sobre isso, e muitas seitas nos primeiros séculos falavam sobre isso. Que o ser humano ele tinha em si a fagulha divina e que assim ele podia criar-se ou se não assim alinhar a Deus. E é um erro grotesco você imaginar que uma criatura errônea pode ser comparado ao Criador que é infalível, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança porque somos arautos da vontade de Deus. Somos representantes de Deus. Percebe? Quando Adão entra, né, no jardim, ele é colocado por Deus. Ele é criado fora e ele é colocado por Deus. Adão precisa, na verdade, honrar a Deus e conhecê-lo. Qual era o trabalho de Adão? Honrar a Deus, conhecê-lo. E nisso de honrar a Deus e conhecê-lo, você vai ver no próximo vídeo,
né, que tem as incumbências dele, mas as principais: arar o jardim, cuidar do jardim, cuidar dos animais, cuidar de Eva. Todas essas atribuições ele estaria honrando a Deus. Ensinar a Eva aquilo que ele aprendeu um pouco antes também, né? Tratar os animais de forma que os animais eles estivessem regrados. O homem, na verdade, é um gerenciador e um administrador da vontade de Deus sobre o jardim. Então percebe que a ideia não estava muito distante daqueles reis que eram representantes da divindade? Adão era um representante de Deus, de Yahvé. E dessa forma, Adão tinha que fazer exatamente aquilo em que Yahvé o designou. Então, até o momento, nada diferente. Né? Por mais que a gente imagine que a fagulha de Deus, né, no caso, no ser humano, fosse alguma coisa, ela é corrompida, na verdade. Então, ela não é uma fagulha de Deus que se tornou um Deus, não. Ela é o espírito que você ganhou por parte, e esse espírito voltará para Deus. Consegue entender? Não é uma parte de Deus. Deus não se subdividiu para viver em cada humano. Deus deu ao ser humano a condição da alma vivente. E a alma vivente, como a gente tem falado, né, desde quando a gente começou a falar sobre os pontos, é a condição do ser humano conseguir raciocinar. A condição do ser humano conseguir discernir, né? Ele ter algo que é diferente dos animais, que é o discernimento. E esse discernimento, na verdade, ele se baseia exatamente por ser um homem à imagem e semelhança de Deus. E a coroa da criação. O homem necessita desse discernimento para que ele possa, então, cumprir com efetividade aquilo pelo qual Deus o colocou. Até então, eu acho que está bem tranquilo. A linha de pensamento cristã, ela vai entender que Deus cria o homem em semelhança porque o homem possui esse raciocínio, a capacidade de decisão, a coesão de pensamento. O homem, ele tem o pensamento racional acima dos instintos, que é totalmente diferente dos animais. Ele tem algo que os animais não têm, que são princípios morais. Exemplo, proteger o fraco, não se autodestruir, né? Apesar de que o homem vil, ele acaba se autodestruindo, mas isso a gente vai chegar quando a gente for mais próximo para a queda. Mas você consegue entender que essas características inatas que Deus impregna no homem, elas são isso, como se fossem a imagem e semelhança de Deus, essa racionalidade que o homem tem, essa possível tentativa de conseguir resolver, solucionar, ter a sua própria opinião acima das coisas, é a capacidade inata que a gente está acima dos animais. Por conta disso, imagem e semelhança. João Calvino vai mais longe ainda. Ele se utiliza das cartas de Paulo e ele fala o seguinte: imagem e semelhança de Deus está ligada à condição de se tornar parecido com Cristo. Dessa forma, o homem tem condição de ser a imagem e semelhança de Deus quando ele está seguindo a Cristo, ou quando ele se torna próximo a Cristo, no processo de santificação. No processo de santificação, você vai tentando, né, galgar e viver cada vez mais igual a Cristo, ser um pequeno Cristo. Né? Por isso que são cristãos. E dessa forma, o homem ele começa a se santificar. Ele se desvia do erro e ele começa a se santificar. Nisso, ele consegue voltar a ser a imagem de Deus. Isso estou falando que é o pensamento de Calvino. Tá? Concordo em parte. Né? Concordo, na verdade, em grande parte com esse pensamento. Mas eu acredito que imagem e semelhança está ligado realmente muito a raciocínio. Não que o pensamento do Calvino está errado. Ao contrário, né? Eu acredito que ele complementa, eu ia falar ele implementa, não, ele complementa o raciocínio anterior. E aí o que acontece? O homem, né, quando ele vai se aproximando de Cristo, ele tem essa condição. Enquanto o homem vai se afastando de Cristo, ele vai sofrendo deturpação, degradação, e cada vez o pecado vai jogando ele mais fundo e afastando ele da imagem e semelhança de Deus. Então o homem vai caminhando, na verdade, para a desgraça total. O que é desgraça? É a perda da graça. Né? E aí quando ele perde a graça, ele vai se assimilando aos anjos caídos, aos demônios. Então dessa forma, eu acho que João Calvino é muito feliz nessa terminologia, entende?
Principalmente se você pegar a ideia de graça, né, que a gente vai falar mais à frente também. Não existe um motivo agora da gente conseguir falar, né? Após a criação do homem, né, Deus abençoa os humanos com a reprodução. Deus cria o homem, um tempo depois ele cria a mulher. E Deus abençoa os seres humanos com a reprodução. Olha a diferença muito clara entre humanos e anjos nesse ponto. Antes da criação, houve a queda dos anjos. Observe que os anjos possuem todo o conhecimento da glória de Deus e, com relação a isso, eles não têm a possibilidade mais de erro, né? Porém, houve um anjo que tentou se assentar no trono de Deus e criou uma rebelião. E com essa rebelião, ele foi expulso, e assim que ele foi expulso, um terço dos anjos foi jogado, né, para fora do reino celestial. Reino celestial não, mas para fora do céu, né, que a gente conhece como céu, que é a morada de Deus. Eles são excluídos da morada de Deus. Só que, olha o seguinte, um terço dos anjos. Perceba que os anjos, eles são criados de forma inalterada. Você não tem mais anjos. A quantidade de anjos é igual do início da criação até o último dia. Todos os anjos já estão listados e Deus conhece a todos. Deus não vai criando anjos, né? E esse um terço foi totalmente perdido. Mas, por outro lado, o número dos seres humanos é totalmente indeterminado. Até o último dia pode nascer um ser humano. E isso é sensacional. Enquanto para os anjos, né, não houve perdão, para o homem o perdão é alcançável. Isso por intermédio de Cristo. Isso é o seguinte, por mais que o fruto do conhecimento do mal tenha sido consumido e tenha trazido, como o nome diz, conhecimento do bem e do mal, e a tendência de escolher o mal e, com isso, o pecado, ele trouxe a morte física e espiritual, certo? E o salário do pecado vai ser a morte. Porém, para os anjos, a lógica não é igual. Os anjos que erraram daquela vez, eles foram expulsos e mereceram, não apenas a separação, mas sim a eliminação, a erradicação nos últimos dias, né? Então, por quê? Porque os anjos já conheciam a glória de Deus. O homem, ao pecar contra Deus, não representa... Por isso que às vezes a gente pensa que, mas Deus foi muito mal. Não, não, não. Deus é puro santo. O homem conhecia como criatura. Os anjos olhavam de perto. Então, olha bem, para o homem vem a morte. Para os anjos, a morte eterna. Tudo por quê? Porque Deus não pode se manchar com o erro. Automaticamente, qualquer erro contra Deus é uma afronta diretamente à sua santidade, diretamente ao seu nome. Outra coisa muito interessante, o ser humano possui a responsabilidade de povoar a terra. O homem e a mulher têm a responsabilidade de administrar a terra, gerenciar fauna e flora. E como o homem é um ser físico, o mesmo não ia conseguir cobrir a terra sozinho e governar a terra de forma única, enquanto os animais iam se reproduzindo. Então Deus dá a bênção do sexo e da reprodução para que o homem consiga, reproduzindo-se, passando a história, né, passando o conhecimento acerca da santidade de Cristo, trazer isso de forma efetiva àqueles que são filhos, netos, bisnetos, e que eles governem a terra de forma igual. Né? É bastante responsabilidade que a gente vai ver para Adão. Bastante. E é muito interessante, né? Vamos concluir agora. Se a gente observar toda a nossa exposição que a gente fez até agora, Deus criou o homem como uma coroa da criação, como o próprio Salmo 8 diz. No versículo 5 ele fala o seguinte, eu vou até abrir por aqui. Eu gosto muito de ler. Eu copiei ali, mas eu gosto muito de ler. Salmo 8, versículo 5. Porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Isso quer dizer, tipo assim, sobre o homem. O homem foi feito apenas um pouco menor do que os anjos. Porque o homem não conhece o que existe atrás desse véu. Entende? Mas o homem é coroado com glória e honra, porque ele é o fim da criação. Ele sabe quando você fala fechar com chave de ouro? Exatamente isso. Tanto é que depois da criação do homem e da mulher, Deus fala, abençoado seja o sabá, porque
criei o mundo em 6 dias e no 6º dia descansei, que é encerrei. No 7º dia, encerrei. Então, no 6º dia, acabou. 7º dia, não tem mais criação. Nada vai ser criado a partir disso. Entende? Todos os fenômenos, tudo já foi criado nesse momento. Né? Você percebe que existe uma grande responsabilidade que Deus passa para o ser humano, que é primeiramente gerir a criação, depois povoar a terra contando a história, contando tudo aquilo que Deus fez e que Deus é. Né? É engraçado porque às vezes a gente não tem essa noção de que glorificar a Deus também é contar de suas maravilhas. Né? É você falar daquilo que você viveu e daquele que pode vivificar. Né? Então, às vezes a gente não tem essa noção, o que é altamente errado. A gente precisa falar daquilo que a gente vive. Né? E se você for se aprofundar em tudo que a gente falou, você vai ver que o fato da gente ser imagem e semelhança de Deus quer dizer que a gente é arauto do Criador. Se a gente é arauto do Criador, a gente tem que falar dele o tempo todo. A gente tem que falar daquele que nos criou, falar daquele que nos salvou hoje em dia. Essa ordenança já está escrita desde a época de Adão e Eva. E quando a gente não fala daquele que é o Criador de todas as coisas, que é o benfeitor da humanidade, que é o salvador da humanidade, a gente, na verdade, está pecando contra ele. Por quê? Se não houver quem pregue, quem é que vai se converter? Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Né? O homem é criado para honrar a Deus. Né? Ou seja, ele age para o momento em que ele foi criado. O homem, quando é criado por Deus, é para glorificar a ele. E qual é a segunda atribuição do homem? Conhecê-lo cada vez mais. Tanto é que Deus, todo fim de dia, visitava o Éden para conversar com Adão. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus para ser arauto, levar as responsabilidades que o Criador de todo o universo trouxe sobre ele, ele não deveria honrá-lo e conhecê-lo? E como ele vai honrar e conhecer se ele não procurar? E como as pessoas vão procurar se ninguém falar? Então, automaticamente, você consegue linkar a ideia de que Deus, quando cria Adão, e Deus cria a bênção da reprodução, ele também está criando a ideia de que a palavra dele tem que se espalhar. Coisa que, por vezes, nós, com toda a tecnologia, nos negamos a fazer. Né? É muito importante que esses pormenores estejam bem frisados na nossa mente. Principalmente porque quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter essas noções. Né? Você acompanha comigo, né? Já estou chegando ao final. O que aconteceu após a criação, né? Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou-lhes, disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Que a gente acabou de falar. Sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Uma das atribuições do homem, dominai. Dominai. Ou seja, gestorie, cuide. A responsabilidade será sua, Adão. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Para você ver, o ser humano, no início dos tempos, ele não se alimentava de carne. E a todos os animais vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. Os animais também comiam ervas. E assim se fez. E viu Deus que tudo era bom. E tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. São pequenas coisas que a gente vai analisando
e vai aprendendo, né, que é pecado a gente comer carne? Não. Mas a morte não existia. Entende? A morte não existia. Não existia a morte por alimentação. O único ser que morria, na verdade, eram as plantas, né? Se você parar para analisar de verdade. Não existia abate, não existia nada disso. Ah, quer dizer que por isso devemos ser veganos? Não, não tem nada a ver. Não era conhecido. O ser humano se alimenta de energia, né? E o próprio sacrifício, quando é feito em Levítico, eles comem depois, né? Não é jogado fora. Mesmo que seja queimado, eles comem. O que é queimado é a parte gorda, né? Na verdade. Então, tudo isso que a gente está falando é porque exatamente o homem, qual é a aplicação pessoal que a gente pode pegar para a gente nos dias de hoje? Deus atribui responsabilidades ao homem e à mulher, mas o homem como chefe principalmente. E por vezes o homem se esquiva das suas responsabilidades e deixa que Eva tome sobre si as responsabilidades. E isso está totalmente errado. O homem ele tem ali a condição de dominar os peixes, os animais, a fauna e a flora. Então o homem deve trabalhar, o homem deve se preocupar, o homem deve cuidar. Enquanto Eva deve cuidar das coisas junto a Adão. Né? É a mesma missão, os dois se complementam. A gente vai falar um pouco mais disso no próximo vídeo, mas é interessante que a gente tenha em mente que, por vezes, a gente não está agindo para honrar e conhecer a Deus, e sim apenas sobrevivendo. Né? A gente tem que se ligar que somos arautos do Criador, e que Deus criou a gente por um motivo muito simples: honrar e engrandecer o seu nome, e para que possamos conhecê-lo cada vez mais. E você só vai conseguir honrar a Deus, eu também, não estou falando isso de forma imperativa, como se eu fosse mais santo. Não, quando a gente fala de qualquer coisa, quando a gente prega, quando a gente estuda, a gente fala primeiro para a gente. Nós só vamos conseguir honrar a Deus a partir do momento que a gente conhecer a Escritura, que a gente conhecer as palavras de Deus. Conhecendo as palavras de Deus, podemos sim honrar a Deus. Não de forma perfeita, mas como Agostinho falou, tornando-nos paulatinamente, né? Ou seja, de forma, dia após dia, a imagem e semelhança de Cristo. Porque a gente tem que mirar exatamente na cruz. Certo? Espero que a gente tenha conseguido passar essa ideia, conversar um pouco e até o próximo vídeo. Vamos terminar com uma palavra de oração, agradecendo a Deus porque a gente conseguiu fazer, enfim, essa primeira live. Né? Vai ficar gravado e espero que você compartilhe, que você ajude a gente a divulgar, tá bom? Estamos juntos e qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode mandar mensagem. Se puder, segue também, @PedroSuliano no Instagram. A gente está fazendo diariamente devocionais, né? Devocionais que são baseadas no livro Talão de Cheques do Banco de Deus, de Charles Spurgeon, tá bom? Muito obrigado e desde já agradeço a todos vocês, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui hoje, porque podemos ter lido a Sua palavra, Pai, que essa palavra fale em nossos corações, ó Pai. Que, apesar de tudo, ó Pai, as pessoas possam entender um pouquinho mais e eu possa conseguir viver aquilo que eu tenho que falar, Deus. Que possamos Te honrar e Te engrandecer e queremos Te conhecer cada vez mais, ó Pai. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Apresenta-se a nós através das Escrituras, Pai, porque só através das Escrituras a gente pode Te conhecer e não errar. Então esteja conosco, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos, Pai. E é isso que eu Te peço e agradeço, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Tá bom? Então, para quem for seguir lá, amanhã a gente vai estar novamente com o nosso devocional. E para quem não seguiu, até a próxima. Se Deus quiser, semana que vem tem próximo vídeo. Se eu conseguir soltar mais um essa semana, vai ser um grande prazer. Tá bom? Obrigado.